Ok? Então nós vamos começar a estudar aqui justamente a Europa do Renascimento. A palavra burguesia, né? Renascimento justamente também é um apelido pejorativo para a Idade Média. O que significa? Se você está renascendo, significa que você estava o quê? Morto. Né? Era como eles viam a sociedade medieval. Não se produziu nada culturalmente. Então o renascer dessa sociedade significa justamente isso. Nós estamos se livrando dos dogmas antigos, né? E voltando a progredir a nossa civilização. Tudo bem? É exatamente neste contexto. E dentro dessas cidades que voltam a surgir, ressurge justamente o comércio, né? O próprio comércio tinha desaparecido durante a Idade Média. Tudo bem? Então esse comércio que surge como uma burguesia. A palavra burguesia hoje retrata aquela pessoa que tem o quê? Burguês. Mas o burguês é o que tem o quê? Dinheiro. Na verdade, dentro do Renascimento, as cidades medievais eram chamadas de burgos. Então quem vivia nessa cidade era chamado de quê? Burguês. Né? Burguês era a pessoa que vivia em Burgos, que era uma cidade. Não significa literalmente que essas pessoas eram ricas, mas elas viviam do comércio. Diferente do período feudal, onde nós tínhamos as pessoas vivendo em áreas rurais, né? E essas áreas rurais não se fazia nada, né? O próprio comércio tinha acabado, porque cada feudo plantava a questão da burguesia, que nós estávamos falando, né? Eles começam a fazer literalmente o comércio novamente, a produzir e vender. Então, retomando, antes nós não tínhamos esse comércio, tá? Os feudos, eles produziam aquilo que era necessário para o grupo, então não havia necessidade de quê? De se plantar e vender, né? Eles se autossustentavam, justamente eram feudos autossustentáveis. Então essa é uma das características da Idade Média. E quando esse período acaba, justamente nós temos o que nós chamamos de renascimento. Ou seja, as pessoas elas começam a voltar, né? Elas começam a voltar para a cidade e refazer o que nós chamamos de comércio. Tudo bem? Sétimo ano, alguma coisa que eu não tenha falado ainda? Não. Tranquilo? Sim. Bom, então dando seguimento, né? Quando as pessoas retornam para a cidade e começam a refazer o comércio, as coisas começam a mudar, né? Novamente, o progresso continua. Então nós temos novamente o retorno das atividades comerciais, né? E o retorno das cidades. Isso vai fazer com que a cultura ela volte a acontecer. Tudo bem? Tranquilo até aqui, pessoal do sétimo ano? Sim. Ok. Então vamos lá. Com o Renascimento, nós temos um retorno à parte cultural, né? Começam a surgir pensadores em diversas áreas, na ciência, no humanismo, na arte, liberdade religiosa, invenção da imprensa e divulgação. Ou seja, né, essa cidade ela começa a ter muito mais espaço científico, né? Volta a ser ensinado nas escolas a filosofia e as pessoas começam a fazer progressos, começam a descobrir novas coisas. Como por exemplo, dentro da ciência, Galileu, por exemplo, ele começa a dizer a questão da Terra ser redonda, né? Coisa que dentro da Europa, por conta desses 1000 anos de Idade Média, eles acabaram perdendo, né? Nós sabemos também que com a cidade, as pessoas começam a pensar, e a pensar por si próprias, coisa que também não acontecia dentro da Idade Média. Ou seja, todo o pensamento dentro da Idade Média era controlado por quem, sétimo ano? Pela igreja. Pela igreja. Então todos aqueles que não concordavam com a Igreja Católica, o que acontecia? Punição. Eles eram punidos, eles eram perseguidos, incluindo artistas, cientistas e etc. Essa era uma situação complexa. Por que a igreja perseguia essas pessoas? A igreja considerava que a ciência ela interferia na vontade de Deus, né? Vamos dar um exemplo legal sobre isso, né? Então vem um cientista e faz um óculos, por exemplo. O óculos, na verdade, ele faz o quê? Ele está interferindo na vontade de Deus. Que vontade de Deus? Se eu enxergo mal,
Se eu tenho algum tipo de problema de visão, é porque Deus quis assim, não é? Pelo menos era o pensamento medieval. Se eu estou colocando um óculos, ele está interferindo na vontade de Deus. Ou seja, nesse caso, a vontade de Deus era que eu andasse tropeçando pelas coisas. Na verdade, que eu não enxergasse nada que está na minha frente. Então era uma situação complicada. Até possivelmente as coisas que você pensava, você tinha que tomar cuidado. Contei para vocês a história do Menóquio, né? O moleiro Menóquio. Tem um livro do Carlos Ginzburg que se chama O Queijo e os Vermes, né? O Menóquio, dentro da Idade Média, ele teve uma ideia que foi pensar. E pensar era proibido. E ele vai pensar numa coisa que nem tinha sentido. Ele fez uma experiência e tirou uma conclusão. Ele disse o seguinte: o mundo é uma massa apodrecida, e essa massa apodrecida deu origem a vermes, né? Nós, seres humanos. De onde que ele tirou essa ideia? Ele colocou um queijo e deixou o queijo apodrecendo para ver o que acontecia. Ele não tinha nenhum aparato científico, né? Mas ele viu que com o passar das semanas começou a surgir vermes. Então ele teve a brilhante ideia: o mundo então era uma gigante massa apodrecida, e com o passar dos anos surgiram os vermes e deram origem aos seres humanos, né? Esse absurdo dito pelo Menóquio já foi motivo suficiente para ele sofrer uma perseguição da igreja. Correto? E ele acaba sendo morto por isso. Ok? Não havia então, dentro da Idade Média, uma liberdade religiosa. Tudo bem? Já no Renascimento, quando as pessoas voltam para a cidade, elas começam a fazer progressos científicos ao monte. E aí fica impossível você controlar o pensamento das pessoas, né? Fica impossível você controlar as ideias. E depois da invenção da imprensa, por exemplo, quem foi que inventou a imprensa? Quem sabe? Gutenberg, né? A imprensa vai fazer com que todo o conhecimento adquirido pelo ser humano passe para todo mundo. Porque na Idade Média, os livros, como não havia máquina de impressão, ou a prensa do Gutenberg, todo livro era copiado com a mão. Existia uma profissão que era muito bem paga, chamada a profissão de copista. Ou seja, a pessoa que copiava os livros. Ok? Então, dentro dessa questão, quanto tempo demorava para fazer uma cópia da Bíblia? Muito tempo. Muito tempo. O cara ia ter que fazer, reescrever o livro, né? Então ele cobrava muito caro. Então, quem é que tinha livros na Idade Média? Burgueses? Só os ricos, né? Os burgueses são aqueles que vivem nas cidades, nos burgos, tá? Então só rico tinha acesso ao conhecimento, ok? E isso começa a mudar com o Renascimento. Toda a informação agora é impressa numa máquina, e essa máquina faz várias cópias, ou pelo menos ela aumenta a capacidade de copiar um livro, e as pessoas têm acesso ao conhecimento. Então, só essa questão já começa a colocar o conhecimento na mão das pessoas novamente. Isso vai trazer uma outra coisa. Eu começo a ler, eu começo a interagir nos assuntos, em todos os assuntos. Isso faz com que eu vire uma pessoa questionadora, que eu seja crítica diante das coisas. E aí fica difícil controlar. Quando a pessoa ela tem uma ignorância, ela não tem estudo, é muito fácil da gente o quê? Manipular essa pessoa, não é? Agora, quando ela começa a ter estudo, fica um pouco mais difícil, né? E essa pessoa começa a pensar, a fazer ciência, a descobrir coisas. Ela começa a pensar, por exemplo, filosoficamente, que é a questão do antropocentrismo e a questão do humanismo. Ou seja, na Idade Média havia o que nós chamamos de teocentrismo. O que significa teocentrismo? A palavra teo significa religião ou Deus. Centro, o centro do universo, então, era quem? Deus. Na Idade Média. Já aqui no Renascimento, as pessoas começam a pensar no que nós chamamos de antropocentrismo. Ou seja, quem é que passa a ser o centro do universo? O homem. E a questão do humanismo, a minha individualidade.
Se antes da igreja eu vivia em torno de uma função religiosa, eu vivia apenas para servir a Deus, agora eu vivo para servir as minhas vontades. Fala, Fernando. Para servir aquilo que eu quero. Tudo bem? Tranquilo? Sossegado? Então, esse conhecimento começa a ser divulgado para vários lugares. Tranquilo? Então vamos lá. O que causou então essa retomada das cidades? Principalmente o que nós chamamos de enfraquecimento feudal, né? Feudal, que nós já estudamos, o feudalismo, e ele era a ordem, era eles que determinavam a ordem. Era rural, totalmente ligado à agricultura, e todas as pessoas eram servos, ou seja, trabalhavam em troca de proteção e moradia nas terras de um senhor feudal, ou seja, alguém que era dono da terra. Então eu era como se fosse um escravo. Qual era a diferença dele para um escravo? A diferença é que ele poderia ir embora a hora que ele quisesse. O problema é que ele não tinha para onde ir. Então ele estava preso a essa terra. Ele trabalhava, plantava, e parte daquilo que ele plantava ficava para ele. Outra parte ficava para o senhor feudal. Tudo bem? E como que começa a ocorrer esse retorno para a cidade? A partir de algo que se chama cruzadas. Alguém já ouviu falar? Sim, né? As cruzadas foi uma guerra que uniu justamente um setor da sociedade, que era a igreja. A igreja ela queria retomar as terras santas, ou melhor, a terra santa de Jerusalém, que estava em posse dos árabes. Então eles organizaram um exército, e esse exército migrou para Jerusalém para fazer uma guerra. Só que esse exército era formado justamente pelas populações do campo. E essas populações, muitos acabaram morrendo. Não retornaram. Isso gerou uma crise econômica aqui. Havia um outro interesse. Os reis tinham interesse nas cruzadas de que suas terras aumentassem. De que eles tivessem um aumento significativo em suas terras. Tudo bem até aqui? Sim. Tranquilo? Então as pessoas começam a retornar, né? Elas começam a retornar para o campo após isso. E eles começam a refazer as atividades comerciais e urbanas. Tudo bem? Há novamente a expansão das cidades. Tranquilo até aqui? Sim. E aí eles começam a refazer aquilo que se fazia dentro das cidades, que era o comércio. Começam a fazer várias feiras livres dentro da Europa. E essas feiras livres começam a gerar um novo tipo de economia, que era bem diferente da que tinha antes. Se antes as pessoas eram rurais, agora nós estamos dentro da cidade. E nós sabemos que a dinâmica de uma cidade é muito diferente de uma dinâmica de campo, não é? Isso fica claro quando vocês viajam para algum sítio. A vida não é diferente lá, parece que o tempo é diferente, as pessoas são diferentes, né? O pensamento deles é diferente, não tem tanta tecnologia como nós, né? E a cidade propõe esse sentimento de liberdade, né? Dizem que o cheiro da cidade tem cheiro de liberdade. Aqui eu posso fazer o que eu quero, né? Tem muito mais coisa. E justamente essas feiras comerciais é que começam a enriquecer quem? Esses burgueses. Os burgueses são justamente os comerciantes que nós temos na Idade Média. Tudo bem? Então nós começamos a fazer comércio, né? Nós vamos chegar a uma concepção em que agora a economia é diferente. A economia é baseada no dinheiro, né? No enriquecimento das pessoas. Só que isso era um outro problema a ser resolvido. Dentro da Idade Média era proibido o lucro. Aquele que lucrava, ele era considerado avarento. E o lucro era motivo para você ir, por exemplo, para o inferno. Essa era a pregação da igreja. Então, a burguesia dentro da cidade, ela podia se tornar rica? Não, mas ela queria isso. Então nós temos aí um conflito entre o que a sociedade quer, ou seja, a sociedade burguesa comercial. Afinal, o comércio ele visa o quê? Lucro. Ninguém faz um comércio e vai lá, não, vou te dar isso aqui. A pessoa vem, não, vou dar para você, não vou vender. Então esse é um problema gravíssimo. Então a igreja, ela colocava-se dentro de um problema, dentro de uma sociedade que estava se reestruturando economicamente. Tranquilo até aqui?
Sim. Sussa? Sussa. Maravilha. Então vamos lá. Dentro dessa questão ainda, nós temos uma igreja que ela era ainda a instituição mais poderosa dentro da Idade Média, ou desse Renascimento ainda. Ela é a instituição mais poderosa. As leis eram baseadas nas regras cristãs. Pessoas diariamente eram julgadas e mortas de acordo com a doutrina cristã. Bastava, por exemplo, eu fazer um chazinho de camomila que eu poderia ser considerado um bruxo, certo? E aí eu poderia ser queimado na fogueira. E dentro da Idade Média, muitas pessoas foram queimadas, foram mortas. O próprio Menóbio, que nós citamos, Giordano Bruno, que era um pensador, também foi morto por não concordar com a ideia da igreja. Um outro nome significativo nessa história é Galileu. Galileu chegou a ser julgado pela igreja, pelo simples fato de dizer que a Terra não era o centro do universo. A igreja questionava ele da seguinte forma: como que Deus criou o mundo e não colocou o homem no centro do universo, a sua principal criação? Né? Ele falava que o centro do universo é o Sol. Hoje nós sabemos que até mesmo a descoberta de Galileu, ela está meio ultrapassada. Mas sabemos que a Terra também não é o centro do universo, até porque o universo não tem fim. E não tendo fim o universo, como é que nós vamos ter um centro? Não é verdade? Então esses pensamentos, eles vão gerar um problema. Havia um outro problema também, que se chamava as indulgências. Né? As indulgências eram um movimento que gerava crítica. A igreja, ela vendia, por exemplo, né, muitos itens considerados milagrosos, como por exemplo, né, como nós vimos no filme do Lutero, o cravo, né, ou melhor, o espinho que perfurou Cristo durante sua crucificação. E haviam pessoas que compravam isso. E isso gerava o que para a igreja? Lucro, né? Ou seja, mas a igreja não pregava que o lucro era pecado? Sim. E como é que a instituição mais rica e mais poderosa era a igreja? Era mais ou menos fácil. Eles colocavam o fêmur de São Pedro, tá, lembrei. Eles colocavam o fêmur de São Pedro para ser acariciado. O fêmur é o osso da perna. E as pessoas pagavam por isso. Eles vendiam, por exemplo, perdão. Então assim, você cometeu algum crime ou tinha algum pecado grave, ao invés de você rezar e ter o seu perdão através do seu arrependimento, não. Eles cobravam. Vendiam, por exemplo, vagas no céu. E isso gerou descontentamento, né, de algumas pessoas, como por exemplo Lutero, João Calvino e o Henrique VIII na Inglaterra. O Lutero era alemão, Calvino francês e Henrique VIII, ele era inglês. Tá? E isso vai gerar descontentamento. Por quê? Eles tinham uma influência de uma outra ordem da igreja, que eram os franciscanos e os beneditanos. Quem não sabe, o Papa Novo, né, o Papa que foi eleito, ele escolheu o nome de Francisco, né? O nome dele é Jorge Bergoglio, mas ele escolheu o apelido de Francisco, em homenagem a São Francisco de Assis, que era um homem que fazia voto de pobreza, vivia no convento e que o ideal dele era ajudar as pessoas. E ele criticava essa forma da igreja ser tão rica. Ele tinha uma enorme crítica a isso, né? E o Lutero, ele começa a fazer em suas pregações, ele era membro da igreja, e ele começa a pregar um distanciamento dessa questão. Nós precisamos mudar. Nós precisamos que a igreja, construir uma igreja que realmente se aproxime de Cristo. Ou seja, nós devemos, como igreja, ser uma fonte de renovação espiritual. Nós precisamos trazer paz para essas pessoas. Nós precisamos ajudar pessoas que têm dificuldade. Correto? Correto. Então ele vai romper com a igreja. Ele vai montar uma nova ordem, que se chama Igreja Luterana. Por que essa igreja é chamada de protestante? Porque ela protesta contra aquilo que estava em vigor, certo? Certo. Dentro da igreja católica. Na linha do Lutero vão surgir outros, como por exemplo João Calvino e Henrique VIII. Na mesma linha nós tivemos João Calvino na França. Porém o Henrique VIII ele foi um pouco diferente. O Henrique VIII, ele queria se divorciar da esposa. E o divórcio pela igreja era pecado. Não podia. Afinal, um rei, ele tem que ser um exemplo de família para a sociedade. Se o rei se separa, que exemplo ele está dando para a instituição familiar? Péssimo. Só que o Henrique VIII ele queria ter um filho homem. E todas as filhas que ele tinha com essa esposa eram o quê? Mulher. Então, ele rompe com a igreja
ele vai montar a sua própria igreja, chamada Igreja Anglicana, e ele vai se colocar como chefe religioso. Sim. Então ele só faz o protestantismo para se divorciar? Isso. E aproveita para romper com a igreja, né? E aí ele consegue se separar e casa com uma outra mulher, com quem ele vai ter um filho. Mas esse filho vai morrer com 14 anos. E quem vai acabar assumindo realmente o poder é uma mulher, Elizabeth I. Tudo bem? Ainda nessa medida, a igreja ela vai lançar uma contra-reforma. Certo? O que seria uma contra-reforma? Isso feito pelo Lutero é chamado uma reforma religiosa. Nós estamos querendo mudar. E a igreja vai lançar uma contra-reforma. Ou seja, nós não queremos essa separação. Nós queremos se manter como igreja católica sem essa divisão. Então nós vamos reformar algumas coisas que estão dando errado, né, para tentar se aproximar. Então a igreja faz, entre uma das coisas, algo que nós chamamos de Companhia de Jesus, que era um grupo de pessoas que saíam pelo mundo pregando as ideias de Cristo. Tudo bem? Então a igreja ela começa a ter motivo para tentar se expandir, que é o que nós começamos a ver agora. Ok? Havia um produto dentro dessa Europa comercial toda que nós estamos falando, havia um produto muito importante, chamado as especiarias. As especiarias eram produtos que não eram, literalmente ditos, nascidos na Europa. Ou seja, o clima da Europa era muito frio e não tinha esses produtos. Então eles precisavam comprar esses produtos em outro lugar, certo? E se eu não tenho esse produto para mim é valioso ou não? É. Principalmente se tratando de canela, pimenta, gengibre, coentro, incenso, cravo, orégano. Incenso. Incenso é aquele negócio que você acende para deixar os ambientes perfumados. Tá? E esses produtos que eram considerados nobres, esses que vocês estão vendo, só eram vendidos em um único lugar, nas Índias. Tá? Bom, tudo bem, a gente compra dos indianos, né? Era isso que se fazia. Nós compramos esse produto da Índia e vendemos no nosso território. Esse produto acabou se tornando um produto nobre. Então, assim, se ele acabasse, ia gerar uma tristeza muito grande. Afinal de contas, como é que eu vou temperar a minha comida? Não é verdade? Ia faltar o orégano, ia faltar o cravo para fazer o doce de abóbora, ia faltar a canela, né? Então, nós precisamos desse produto, não precisamos? Sim. E era assim que era feito, tá? Só que nós vamos ter um problema. Esses produtos, eles chegavam da seguinte forma. Havia um mar, que é esse daqui, tá vendo por dentro do território, aqui é a Europa, esse marzinho aqui, e as Índias está aqui. Então a distância é bem grande, não é? Bem grande. Para eles chegarem aqui, eles tinham que depois atravessar um deserto e chegar até aqui. O problema é, essa rota não podia ser feita. Como eles faziam? Eles compravam esse produto dos árabes. Os árabes que estavam aqui na Ásia traziam esse produto até aqui, vendiam para os europeus e esse produto chegava até a Europa. Só que havia um problema. Vocês lembram das cruzadas que eu falei há algum tempo atrás? Sim. As cruzadas foi contra quem mesmo? Contra os árabes. Contra os árabes. Os árabes vão dominar essa região aqui com um povo chamado turco-otomano, que eram árabes. E imagina, será que os árabes iam ser vingativos nesse momento? Sim. Né? Se vocês quiserem comprar os produtos das Índias, vocês vão ter que comprar de mim, os árabes, porque nós dominamos esse lugar. Olha só o problema que ele encontra para a Europa. O problema é o seguinte: os árabes começam a vender um produto que custava 2 por 10. Então eu compro o produto por 10 aqui, eu vou ter que chegar aqui e vender por 20. O negócio ficou muito caro, muito ruim, certo? Então eles tinham que tentar arrumar uma outra forma, né? Então vamos lá. Esses produtos vinham das Índias Orientais, que eram trazidas por essa rota marítima chamada Mar Mediterrâneo. Esse Mar Mediterrâneo, parte dele começou a ser dominada por turcos otomanos, que durante as cruzadas guerrearam e foram expulsos da Europa pelos europeus. Então agora eles resolveram
entrar numa briga, né? Esse ódio, essa rivalidade fez o encarecimento do produto, tá? E o que nós chamamos de monopólio. Alguém sabe o que é um monopólio? Existia um joguinho chamado Banco Imobiliário, que na tradução do inglês para o português ficou Banco Imobiliário, mas o nome dele é Monopoly, né? Significa monopólio. Ou seja, quem consegue dominar mais lugares, ou melhor, se eu consigo ser o único que vende aquele produto, eu posso vender ao preço que eu quiser. Porque se você não comprar de mim, você não vai comprar de outra pessoa. Então, amigão, se vira agora, né? Foi falado para os europeus. Existe monopólio também. Tem uma outra coisa interessante nesse mapa, tá faltando uma parte dele, não tá? Tá. Qual parte? Parte de cá. Essa aqui era o mundo que o europeu conhecia. Ele não sabia da existência de um outro continente. Então, para ele, o mundo era exatamente isso. Havia um outro problema. A igreja dizia que a Terra era plana. Plana como um papel. Porque os papéis são planos. Ou seja, se você navega por essa mesa aqui, uma hora você vai acabar caindo num precipício sem fim, ou navegando pelo infinito, porque também havia essa ideia de infinito. Mas os europeus, principalmente portugueses e espanhóis, eles precisavam resolver esse problema. Eu preciso temperar minha salada. Eu preciso colocar cravo no meu doce de abóbora. Como é que eu vou fazer para conseguir comprar novamente esse produto sem alguém me atrapalhar? Né? Então eles começaram a bater a cabeça e começaram a pensar. E os reis e os burgueses começaram a colocar lá uma prática, né, uma tentativa de prática, que vem numa frase muito bonita de um escritor português, né? Fernando Pessoa, que diz: navegar é preciso, viver não é preciso. O que ele quis dizer com isso? Navegar é uma precisão. Isso, exato. Quando ele fala preciso, ele não está falando de necessário, ele está falando de preciso, de precisão. Então, navegar é preciso, ele depende da precisão do navegador, dele saber ou ele não saber, ele tem que ser preciso nos cálculos. Viver não é preciso. O que ele quer dizer? Que a vida não pode ser calculada. Então, viver não é preciso, a gente nunca sabe onde a gente vai chegar. Mas, mesmo não sabendo onde vamos chegar, nós precisamos encontrar uma saída para resolver esse problema. E a visão de Portugal e Espanha foi justamente a visão que nós temos do mar. Tá? Então havia o pensamento de que o mar era uma morada de monstros estranhos que iriam devorar os navios. De onde eles tiraram isso? Mitologia grega. Não é verdade? A mitologia grega dizia isso. Havia o medo de que esse mar fosse plano, né? E eles não sabiam o que existia, mas eles precisavam arrumar uma forma de chegar até as ilhas. Então eles vão tentar fazer isso através do mar. O grande problema é, Lucas, você é um cara inteligente. Se você fosse um burguês, um dos comerciantes de especiarias, e você estivesse tendo prejuízo por não conseguir comprar, ou seja, minha lojinha está sem orégano e eu não estou conseguindo vender, você pegaria todo o seu dinheiro, construiria um navio e iria falar para o navegador: vai. Não, né? Não. É exatamente esse o pensamento do burguês. Como é que eu vou fazer? Eu vou investir num negócio que eu não sei onde o cara vai parar? Nunca foi feito antes? Né? Então, havia os grandes problemas. Nós precisamos investir sem medo, que é o que o Lucas teve. O custo das embarcações eram muito altos. Não precisava só do Lucas, precisava de vários burgueses para juntar um bom dinheiro para construir um navio para começar a navegação. Então era complicado. Segundo, a população pensava que aquilo ia dar no infinito e que ia cair e que ia acontecer um monte de coisa, ia ser devorada por um crack igual ao Piratas do Caribe, né? Então, onde eu vou arrumar dinheiro e gente que queira entrar nessa onda louca? Difícil, né? E era uma viagem sem certeza. Então você pegava seu dinheiro e investia, o barco afundava, ou era devorado por algum monstro, ou não voltava, simplesmente não voltava. Você ia ficar literalmente a ver navios.
não ia haver navios. Então o navio foi com todo o seu dinheiro e não voltou. E gastei o dinheiro todo. Alguns navegadores tinham a ideia de que o mundo talvez fosse redondo, mas eles também não tinham certeza. Eram suposições baseadas nos gregos, Aristóteles, entre outros, que já tinham uma ideia, né? Então eles começam justamente a pensar no que nós chamamos de grandes navegações, tá? A Espanha, que vai começar a sua navegação com um navegador chamado Cristóvão Colombo, e o Colombo ele quase foi preso pela Inquisição por falar algumas coisas, né? Como por exemplo que o mundo era redondo, que não era o centro do universo. Ele repetiu as palavras de Galileu e quase mataram ele. No entanto, apareceu um doido lá na Espanha, o rei, né, Isabel e Fernando, né, os reis católicos, e falaram assim: ah tá, tudo bem, vamos pegar esse dinheiro, vamos dar para o homem, vamos montar um navio para ele e vamos tentar, né? A ideia do Colombo era muito interessante, né? Ele queria, na concepção dele, navegar para o oeste, ou seja, para cá. Navegando, se a Terra fosse redonda, do jeito que ele pensava, ele ia sair daqui, certo? Ele deu a volta e ia chegar até as Índias. Resolvido o problema. O problema é, ele não sabia quanto tempo ele ia demorar, não sabia a distância de um lugar para o outro. Mesmo assim ele foi. E ele conseguiu ir mentindo para a população. Ele falou que dentre algumas semanas eles chegariam até as Índias. No entanto, passaram meses. Pelo menos quantos? 2 meses. Foram quase 3 meses. Quase 3 meses navegando. E a população já quase fazendo um motim para matar o cara. Porque o grande problema é, eles navegaram tanto que não dava mais para voltar. Por exemplo, eles levaram comida por um determinado tempo. A comida já estava acabando. Se eles resolvessem voltar, acabou a comida, não ia dar para chegar. Então hoje, agora a gente vai ter que continuar. Foi o que ele disse para a tripulação: amigo, se a gente voltar, a gente morre de fome, tá? A gente vai morrer no caminho. Não esquece, não dá. Ou a gente vai até o final agora, e a tripulação acabou indo, né? E eles acabaram chegando na América. O grande problema é, quando eles chegaram, Cristóvão Colombo não identificou como um novo continente, porque ele nunca tinha ido até as Índias também, ele não sabia como é que era. E ele achou que ele tinha chegado nas Índias. Até por isso, ele deu o nome desses habitantes que estão aqui, ou que estavam aqui, de índios. Porque ele acreditava estar nas Índias. E aí ele faz uma excursão de algum tempo aqui e ele volta, né, para a Europa, muito contente. E ele morre sem saber que tinha descoberto um outro continente. Para ele tinha chegado nas Índias. Tanto é que o nome continente americano, fala... Então, não foi os portugueses que descobriram o Brasil, né? Os portugueses descobriram o Brasil. Eles chegaram na América Central, nas ilhas da América Central, tá? América do Sul, América do Norte e América Central. Tudo bem? Então o Colombo, navegando para o oeste, conseguiu chegar no ano de 1492 até as Índias. Ok? Eles foram embarcar em agosto e chegaram em outubro. Isso, exato, né? E aí o Américo Vespúcio, quando o Colombo morre, ele assume as navegações. E ele já tinha ido por terra até as Índias. E quando ele assume a navegação, e é por isso que ele é escolhido, porque ele já conhecia o lugar, ele chega através do mar, e quando ele chega com o barco, ele fala: olha, na boa, isso aqui pode ser tudo, menos as Índias. E aí ele resolve batizar o nosso continente em sua homenagem. Américo Vespúcio, América. Ainda bem que não foi Colombo, senão nós ia ser o continente colombina. Não é verdade? Então, essa foi a Espanha. Mas nós temos também um outro navegador, que é Portugal. O país Portugal, ele tinha uma tentativa muito mais simples. Nós vamos navegar daqui, vamos contornar a África, passar pelo Cabo das Tormentas, que era o nome dessa curvinha aqui, porque muito barco afundava, passar por aqui e chegar até as Índias. Também é inteligente a forma com que eles chegaram. Não é verdade? Para vocês terem uma ideia, chegaram. O nome disso aqui era Cabo das Tormentas. Quando eles conseguiram passar por aqui, ele resolveu rebatizar
Cabo da Esperança. Para Cabo da Boa Esperança. Ou seja, nós temos a esperança agora. Olha o que o homem fez para comprar orégano. Não é verdade? Tudo isso para comprar pimenta, orégano, cravo, canela, entre outras coisas. Tudo bem? E aí, em 1500, acontece um grande problema. Pedro Álvares Cabral, um navegador muito experiente, sem querer, por entre aspas, ele erra o caminho. Só que assim, não foi um errar caminho que você fala assim, não é possível. Ele veio pra cá e sem querer, ao invés de vir pra cá, ele veio pra cá. Estranho, né? Será que ele conseguiu errar tanto assim? Né? Na verdade não. Na verdade esse erro foi proposital. Eu vou explicar daqui a pouco por quê. Mas antes eu vou responder uma outra pergunta que já foi feita por outros alunos, mas que vocês não fizeram, né? Por exemplo, a Espanha navegou a oeste para conseguir contornar o mundo. Quem conseguiu fazer isso de contornar o mundo foi Bartolomeu Dias, mas bem depois. Ele passou pela América e continuou até que ele conseguiu, tá? Mas Portugal desceu para sul para contornar. Aí perguntam geralmente, por que então que ninguém tentou subir por cima, né? Dar a volta e chegar até aqui? Agora deixa eu perguntar. Calma. 7º ano, não é para vocês responderem. 6º ano, quem consegue responder essa pergunta para mim? Por que ele não subiu? Não, tinha mar, olha o mar aqui. Mas por que ele não subiu e tentou atravessar assim? Não, fala, menino. Fala, menino. Quase. Não. Porque este polo aqui e este polo estão congelados. Então você não ia conseguir navegar por cima do gelo. Então a Olivia chegou bem perto. Nós vamos chegando, né? Vamos lá. Nós vamos chegando aqui nas navegações. Foi assim mais ou menos que foi feito, né? A navegação portuguesa, né? Tentando vir para cá. E a navegação azulzinha, né? Então a azulzinha Pedro Álvares Cabral, a laranjinha Vasco da Gama, a vermelha Bartolomeu Dias e Pedro de Corvilha, a verde. A de Pedro de Corvilha era justamente a que era feita por onde? Pelo mar Mediterrâneo. Fala, Vitória. Pedro de Corvilha é um outro navegador, tá? Era um navegador que fazia a rota antes dos turcos otomanos dominarem esse local aqui. Ou seja, é justamente essa passagem aqui Que faziam banhos, né? que estava presa, onde não dava. E por terra era impossível. Era impossível. Demoraria muito tempo e iria estragar os produtos, por exemplo. E as tribos canibais também. Havia um outro questionamento. Por que ele não veio pela África? Porque demoraria muito tempo. Haviam tribos canibais dentro da África. Era um território de florestas, de grandes florestas, savanas, onde seria impossível animais silvestres, leões e etc. Então atravessar por aqui seria impossível. O mais fácil mesmo era o rio das tormentas. Tudo bem? E a intenção disso é buscar as especiarias ou encontrar ouro. Porque dentro desse capitalismo que surge com a burguesia, aquele que tem mais dinheiro é o quê? Que lucra mais. E como que se resolve a questão da igreja proibir o lucro? O Lutero resolve esse problema. O Lutero ele diz na sua concepção religiosa que na verdade o lucro é fruto do meu trabalho, é uma recompensa pelo meu trabalho, então não é pecado. Tudo bem? Então nós temos essa questão. O Lutero ele vai junto com a burguesia vai adorar ele. Pô, o cara está falando aquilo que eu quero escutar. Por quê que o Brasil foi descoberto estrategicamente no ano de 1500 e por que ele errou esse caminho? Né? Havia uma partilha a partir dos descobrimentos, né, através dessas navegações, feita entre Portugal e a Espanha. Como Portugal estava navegando aqui para baixo, tudo aquelas que ficavam as terras ao sul ficava para quem? Portugal. Como eu estou navegando a oeste, tudo aquilo que fica a oeste fica sendo da Espanha, certo? Então esse é o primeiro tratado deles. Dentro desse tratado,
Não, isso foi antes do descobrimento, eles não sabiam disso aqui. Então, quer dizer, supostamente não sabiam. Então eles fizeram essa linha, né? E eles fizeram um acordo e falaram, ó, tudo que vai para baixo é meu, tudo que vai para cima é seu. Ok? Que é pra gente não brigar. Certo? E aí eles fizeram esse tratado, né? Aí, nós temos um outro tratado, que é o Tratado de Tordesilhas, né? Que vai dividir o mundo assim. Primeiro nós temos um acordo que se chama Bula Papal, onde eles dividem desta forma, e tudo aquilo que ficasse para cá, para baixo, ficaria com Portugal. Daqui para lá, ficaria com a Espanha. Seria negócio para o Brasil? Não. Aí depois nós temos o Tratado de Tordesilhas, que aí sim, tudo que tivesse para cá, seria de quem? Portugal. Tudo que tivesse para cá, Espanha. Aí, a partir desse tratado, é que Portugal descobriu o Brasil. Ou seja, Portugal já sabia da existência do Brasil. Só que eles precisavam organizar os tratados para garantir que eles fossem os exploradores. Então, a partir do momento que se faz o Tratado de Tordesilhas, Portugal vem e oficializa o descobrimento do Brasil. Para quê? Para não ter que dividir essa terra contra quem? Com a Espanha. Então, na verdade, quando Pedro Álvares Cabral se perde, ele não se perdeu. Ele era um navegador muito inteligente. Ele não iria jamais cometer o erro de, ao invés de ir para leste, vir para oeste. É muito erro de cálculo, né? Então, eles, na verdade, mantiveram essa terra em segredo. Tudo bem? Pessoal do 7º ano, essa é a nossa aula de revisão. O que estudar para a prova? Justamente tudo isso que nós falamos agora. Onde que eu encontro tudo isso? A aula hoje foi gravada, então ela vai ser editada e vai ser colocada onde? No blog. E sendo colocada no blog, todo mundo pode assistir. Então assim, eu espero que vocês tenham gostado da aula, né? A aula foi boa? Foi bastante, né? Essa forma da lousa eletrônica, ela deixa a aula muito mais legal. E amanhã nós vamos filmar a aula do 6º ano. E a aula do 6º ano também vai para o blog, tá? E a aula vai ser nessa mesma tendência. A gente vai estar lá? Tudo bem? Eu vou convidar alguns alunos do 7º para assistir a aula do 6º, tá? E vai ser sobre justamente o povo hebreu.